Bom, bom dia de novo, pessoal. Não sei se tem gente nova online aqui presencial. Vamos dar seguimento aqui ao evento de celebração de 10 anos do Bate-Papo com Netuno. E agora a gente vai entrar numa mesa sobre profissionalizando a divulgação científica. Ela vai ser mediada por mim, eu já me apresentei, mas talvez tenha gente nova. Eu sou Jana, sou fundadora do Bate-Papo com Netuno, estou há 10 anos já nele, autora de livros infantis do Sovaco, falarei um pouquinho na mesa, bióloga de formação e fiz a pós-graduação aqui na casa. Mas eu acho que a atenção é em cima das pessoas que vão estar compondo aqui essa mesa do meu lado. Então, eu gostaria de chamar a Luísa Soares, a Alexa Queiroz e o Gabriel Monteiro para compor a mesa. E a gente se apresenta por lá, que eu acho que vai ser melhor. Então, por causa da luz, né, a gente acabou sendo separado por causa da luz. Bom, então, a gente vai começar a mesa pedindo para todo mundo se apresentar, né? Esqueci de fazer minha autodescrição. Sou uma mulher branca, loira, olhos verdes, estou usando uma blusa laranja do Bate-Papo com Netuno, uma jaqueta clara. E vou passar para vocês, acho que a gente pode ir na ordem que está aqui, também se apresentarem, principalmente se na ligação com o tema da mesa, né, que é a profissionalização da divulgação científica, mas como eu acho que tem o pessoal da graduação, sempre vale a pena aquele histórico, aquela contextualização. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Luísa, vou fazer a minha autodescrição. Eu sou branca, com cabelos castanhos claros, estou com uma camiseta laranja do Bate-Papo com Netuno. Eu sou oceanógrafa, formei aqui no IO, fiz mestrado aqui no IO também com a professora Camila, acho que ela ainda não está presente aqui. Entreguei, né, o meu mestrado, defendi meu mestrado recentemente. Ao longo da minha graduação, apesar de ter feito um mestrado, ter tido muita experiência com iniciação científica também ao longo da graduação, então essa formação mais voltada para a academia, eu também sempre me envolvi com questões de extensão, projetos de extensão. Vi aqui a professora Thaís, trabalhei com ela também no Calbio, que é um projeto de extensão bem famoso, digamos assim, né, aqui no IO. Trabalhei também em projetos como Tenda Oceano, que eu acho que vai dar para a gente falar um pouquinho mais ao longo da mesa. E atualmente sou assessora ambiental do projeto Coral Vivo, que é um projeto que visa a preservação e conservação dos corais no Brasil, e que atualmente está passando por um processo de expansão, na verdade, do projeto, voltado para a divulgação científica, para a cultura oceânica, para o diálogo com secretarias. Então, espero que eu colabore com essa mesa, perto de pessoas maravilhosas aqui. Vou passar para a Alexa. Olá a todos, bom dia. Meu nome é Alexa Queiroz, eu sou uma mulher preta, cabelo cacheado, castanho, estou vestindo uma blusa do Bate-Papo com Netuno na cor branca e usando um brinco de pênis. Bom, eu sou do norte do Brasil, eu sou paraense, estudante da Universidade Federal do Pará. Atualmente eu estou fazendo doutorado, trabalho com comportamento de peixes estuarinos e também trabalho com divulgação científica, sou ilustradora, artista. Eu fiz algumas dessas ilustrações do livro, da capa, tudo mais, dos adesivos que vocês receberam, viram. Eu estou no Bate-Papo com Netuno há 4 anos, trabalhando como ilustradora voluntária, e eu acho que foi mais ou menos quando eu tive minhas primeiras percepções de que o que eu estava fazendo era divulgação científica.
né? Eu também sou a coordenadora do projeto Esconde do Mangue, que fala um pouco sobre a minha pesquisa dentro de algumas escolas e comunidades ribeirinhas, sobre os peixes que eu estou estudando. É basicamente essa a minha atuação até o momento. Bom dia, eu sou Gabriel, um homem branco de pele morena, tenho 1,72, cabelo e barba curtos e sobrancelhas grossas. Estou vestindo uma camiseta preta da exposição Pequenos Notáveis e estou muito feliz de estar aqui compartilhando essa mesa com vocês, ser mediado por uma grande amiga Jana. Agradeço o convite de voltar ao IOM, que é onde eu me formei, onde fiz mestrado, na verdade, sou biólogo, fiz mestrado na casa, atuei em alguns projetos científicos aqui, estive na Antártica por 5 vezes, junto também com Isa, não junto com ela, mas também Antártica na mesa. E sempre me inquietou muito a questão da comunicação, e foi o que me levou para, hoje, esse ano, está falando de Mana, fazem 10 anos que eu me formei como jornalista científico no LabJOR, na Unicamp, e de lá para cá eu consegui aprender muito e evoluir muito. Então, tenho aí algumas exposições que eu consegui levar, então trabalhando com arte, ciência, levando a ciência para lugares como Estação da Sé, né? Ajudei a publicar um livro dentro do projeto, eu fui editor de um livro dentro do projeto Biota, do Araçá, hoje já publicado em 2 línguas, que é incrível, e estamos com uma exposição que é o Pequenos Notáveis, rodando pelo Brasil. Temos duas frentes, no Rio de Janeiro e aqui, e espero contribuir bastante com, ou da melhor forma possível, com o que a gente vai conversar. Eu tenho certeza que vai ser uma mesa muito rica, né? Eu acho que é um assunto que cutuca todo mundo, né? Quando a gente fala de profissionalização da divulgação científica, tanto que esse tema surgiu ali, permeou na primeira mesa, né? Para quem não estava, quando a Cláudia falou que faz divulgação científica há 10 anos, mas não se sente uma profissional. Então, o que é o profissionalizando, né? Você exerce a atividade, você faz ela e fica naquele limiar. É quando você passa a monetizar aquilo, talvez. Então, é algo difícil. Eu juro que eu tentei buscar conceitos, falei, não vou levar conceitos, mas eu acho que a ideia, assim, igual na primeira vez a gente falou muito do financiamento, da dificuldade do financiamento. Então, talvez relacionar o profissional com você, estar dependendo daquilo, né? Igual a gente fala que no bate-papo com o Netuno, a gente tem essa dificuldade de se manter por ser voluntário. Se tivesse alguém recebendo, a gente manteria mais. Então, trazer esses insights, né? E a primeira pergunta que eu tenho era: em que momento vocês sentiram que vocês estavam profissionalizando as ações de divulgações científicas que vocês já faziam, eu sei que todos já faziam antes de sentir isso, e o que impulsionou? Se foi algo ativamente, né, que você correu atrás, ou se foi algo que surgiu naturalmente aí na vida de vocês? Vou começar respondendo, e antes, eu esqueci na minha apresentação de falar a informação mais importante, que é que eu estou no bate-papo com o Netuno, colaborando com essas mulheres, com esse blog maravilhoso desde 2022. E já pego esse gancho para começar a responder a pergunta que a Jana colocou na mesa, porque eu acredito que, para mim, vendo a minha trajetória, que é curta, se comparado a outras pessoas, durante a graduação, mesmo pensando e buscando projetos de extensão, vendo a importância da divulgação, eu acho que nunca me foi trazido à luz, assim, a profissionalização da divulgação. Eu enxergava aquilo, como outros pares também,
como mais uma atividade de extensão, uma atividade lúdica, uma coisa que a gente tinha que tirar da cartola e que por gostar daquilo, mas não por ter um estudo ou uma importância, assim. Eu acho que a importância era muito mais do pessoal, né? Eu vejo importância naquilo do que algo democratizado, digamos assim, né? Então, ao longo das minhas experiências, mesmo hoje vendo que, de certa forma, eu estava me impulsionando ali na profissionalização da divulgação científica por ser algo que eu enxergava importante, eu fui aprendendo e fui vendo, né, a sua importância, amadurecendo essa ideia da divulgação científica, e hoje eu vejo que lá atrás, mesmo fazendo de forma orgânica, quando eu passei a planejar, a registrar, a buscar indicativos, acho que ali, vendo em retrospecto, já era uma profissionalização, porque era enxergando a divulgação científica também como buscando um resultado através dela, né? Mais profissional e não tanto à mercê, né, dos nossos instintos. E desde lá, então, eu fui me envolvendo com esses projetos de extensão e via sempre no bate-papo um grande exemplo de divulgação científica. Eu acho que aqui no IO o bate-papo tem um nome forte, né, para algumas das colaboradoras e fundadoras serem daqui do IO. E quando surgiu a oportunidade de participar também como colaboradora do Bate-Papo com Netuno e aprender e ver toda a metodologia, que também é feita de forma orgânica, mas a gente sempre está buscando a capacitação, né, através do Bate-Papo com Netuno para fazer da forma mais correta possível. Quando eu enxerguei a oportunidade nisso, eu também me vi me profissionalizando nessa área. E atualmente eu trabalho como assessora ambiental no projeto Coral Vivo, e uma coisa que me marcou durante esse processo, né, da entrevista, por exemplo, é que quando eu citei, na verdade eu nem citei o bate-papo, mas estava no meu currículo, e um dos entrevistadores perguntou: você faz parte do bate-papo? Me conta mais sobre a sua experiência. E eu contei toda a minha experiência dentro do bate-papo, as minhas funções, e mesmo enxergando as minhas funções pequenas assim, dentro do bate-papo, mas eu vi que aquilo brilhou nos olhos deles, e hoje né, sou contratada pelo Coral Vivo e vejo a minha função sim como uma profissional de divulgação, justamente porque a gente planeja toda uma atividade, dependendo do público, a gente conecta pessoas, a gente conecta, seja crianças, seja adultos, a gente conecta secretarias de educação através da divulgação científica e também através do nosso olhar de demonstrar a importância dessa profissão. Eu acho que mais ou menos isso. Vou passar a palavra para a Alexa. Só vou pedir uma psicóloga aqui para a equipe do Bate-Papo com Netuno, que a síndrome do impostor rola solta, né? Não vou nem falar dessa parte, porque eu já ia. Então, uma coisa que eu esqueci de citar também na minha apresentação é que eu sou bióloga e eu sou licenciada. Então, a parte relacionada à educação, eu estou envolvida desde a minha graduação. Não só como da aula, dando aula e tudo mais, mas também na minha universidade a gente tinha algumas iniciativas, como tipo semanas universitárias e tal, onde levavam estudantes para poder a gente apresentar a coleção zoológica e tudo mais. E hoje em dia, com tudo que eu aprendi, eu tenho noção de que isso também é divulgação científica. A minha atuação, até o momento, ela tem sido mais relacionada como ilustradora. Antes de eu entrar para o Bate-Papo com Netuno, eu tinha um grande incômodo, que era assim, eu queria muito juntar as minhas duas carreiras. Eu quero desenhar, eu quero ser uma boa bióloga, uma pesquisadora, mas eu quero, de alguma forma, juntar essas duas coisas, unir as minhas duas paixões.
Aí eu lembro que teve um momento que eu tive a oportunidade de desenhar o mascote do Encontro Brasileiro de Ictiologia, que aconteceu em Belém, do Guarapuaré. Eu digo que foi meu primeiro filho, assim, minha cria. E aí eu criei o mascote, e ele teve uma ampla divulgação, repercussão na época. E que foi, inclusive, uma das coisas que eu coloquei no meu currículo artístico quando eu fui participar da seleção para ser uma das ilustradoras do Bate-Papo com Netuno. Aí, quando eu fui selecionada, eu fiquei muito feliz e muito nervosa. Estava até comentando com a Cláudia isso que eu senti. Tipo, quando eu entrei, eu fiquei, que pessoas maravilhosas, que mulheres maravilhosas e tudo mais, eu ficava assim muito nervosa. Eu era assim, recém-formada e tudo mais, ainda estava entrando mais nesse mundo até de me considerar uma bióloga em si e tudo mais. Bom, por que eu menciono isso? Porque eu já fazia essas coisas e eu não me dava conta de que era divulgação científica, de que assim, eu quero ser isso, eu quero fazer aquilo, mas eu já estava sendo, sem ter noção de que eu estava sendo. Eu estou, como eu mencionei antes, há 4 anos no Bate-Papo com Netuno, e isso foi me dando uma autoestima para eu começar a ter outras iniciativas. Eu ainda tinha um outro incômodo, que era o fato de eu ir na comunidade ribeirinha, coletar os meus dados, fazer minha pesquisa, as pessoas me auxiliarem, mas os meus resultados eu não saber como apresentar para eles. Tipo, o que é que você viu aqui? Você coletou várias coisas. E eu tinha esse outro incômodo. Aí eu pensei, eu vou dar um jeito nisso. Quando eu fui escrever a minha qualificação, né, para o doutorado e tudo mais, do meu projeto, eu resolvi incluir uma cartilha, que inicialmente ela não seria publicada, ela seria uma coisa digital, mas não, eu vou dar meu jeito, eu vou fazer. E acabou que, com as idas e vindas, eu consegui financiamento, e o que era para ser só uma cartilha virou um projeto. E foi quando surgiu o Filho Esconde no Mangue. E foi a primeira vez que eu, assim, fui diretamente remunerada pelo trabalho de ilustradora com divulgação científica. Eu disse, gente, que legal, isso aqui é algo que dá para ser profissionalizado, é algo que dá para fazer. Daí, então, começaram a surgir várias oportunidades. E eu fui vendo como pode ser amplo o mundo da divulgação científica, né? Principalmente como ilustradora, que é a minha atuação, que é o que eu posso falar mais com a minha experiência. Então, tem várias formas, sabe? Ainda mais hoje em dia que as pessoas estão criando projetos, elas estão precisando do quê? Do design para uma blusa, de um design para isso, para aquilo. Muitas revistas estão solicitando infográficos. Então, tem várias formas de você estar trabalhando dentro da divulgação científica. Né? E aí eu fui tendo essa outra visão, percebendo que o que eu fazia era algo que dá para ser profissionalizado, algo que, enfim, tem várias outras formas de estar atuando. Fiz o projeto do Esconde no Mangue, levei para a comunidade, teve cartilha, teve jogo, teve tudo. A comunidade recebeu de braços abertos. E sempre com aquela ideia de que eu estou levando esse conhecimento, compartilhando e ouvindo deles também, porque o que eu sei, eles sabem, faz tempo, eles só não têm os nomes científicos que a gente tem, mas eles já compreendem aquilo ali há muito tempo. E, enfim, daí abriu um leque de oportunidades. Fiz uma exibição no Japão também esse ano, no período de fevereiro. E por aí foram surgindo várias coisas e eu fui vendo que dá para a gente ir muito além, profissionalizando e trabalhando dentro dessa área. Assim. Essa é a minha opinião e a minha experiência relacionada a esse tema. Muito legal. Eu vou voltar com um incômodo. Né? Quando eu estava dentro da academia, sempre existia a cultura de é o aluno X que vai fazer a divulgação do projeto. É o bolsista de C, é o mestrando. Sempre tinha alguém responsável por fazer e que não necessariamente sabia, né? E não necessariamente tomava as melhores decisões nesse processo. Não foi fácil sair da academia. Eu estava no mestrado, pós-mestrado, eu ainda fiquei um tempo atuando no projeto da Antártica, até que chegou um ponto onde o incômodo foi maior do que a sustentabilidade. Foi aí que eu decidi colocar um ponto final naquele ciclo
e começar um outro ciclo para mudar a realidade que me incomodava, que era a falta de visão da divulgação científica como uma área profissional. Então, primeiro a gente muda a gente para influenciar o entorno, para mudar um ecossistema. Então, eu dei o primeiro passo. Fui para o LabJOR, me inscrevi, passei pelo processo seletivo, me formei e lá eu conheci a minha sócia, Alice Giraldi. E foi com ela que a gente fundou a Ciência Pública, que foi uma agência de comunicação científica exclusivamente para atender projetos científicos de universidades públicas. E foi através da Ciência Pública que a gente publicou o livro do Biota. Então, quando a gente fala de profissionalização, a gente fala sim sobre como nós vemos o nosso trabalho, como os outros veem o nosso trabalho e o impacto que a gente pode gerar com o trabalho. Vou trazer um pouco do bate-papo com o Netuno. A dificuldade, o desafio que é pensar financiamento, pensar tempo de dedicação. Isso aí faz parte do processo de profissionalização. Não que vocês não sejam, mas tornar ele e olhar o bate-papo como um negócio, assim como eu hoje enxergo o meu trabalho como um negócio. E graças a Deus, muitos outros professores com quem eu já trabalhei, hoje já vêm como uma prestação de serviço de terceiro, tão especializado quanto qualquer outro que o projeto precisa contratar. Então, de verdade, assim, de coração, eu acho que a divulgação científica ela é uma ferramenta para propiciar o diálogo. E a partir do diálogo é onde a gente busca a transformação, onde cada um traz uma bagagem, onde cada um traz um olhar, onde cada um contribui, cada pessoa contribui com conhecimento. E às vezes você não imagina ou não consegue realizar quando está de fora da divulgação científica o quanto que a gente aprende. A gente fala, vamos levar a exposição para a Bertioga? Aí a gente vai falar para uma caiçara de 82 anos e vai mostrar a areia numa lupa para essa caiçara, que nasceu, cresceu e pisou na areia a vida inteira. E essa senhora virou para uma das professoras da exposição e falou, eu nunca mais vou pisar na areia do mesmo jeito. Ainda bem que eu vivi para ver isso. E ela estava vendo areia na lupa, sem interferência nenhuma nossa, ela estava ali no momento dela com aquela experiência dela. É para isso que é a missão da divulgação científica, fazer com que as pessoas consigam trocar de forma genuína e, dependendo da forma como a gente se estrutura, a gente vai ter um impacto proporcional. Então essa é a minha visão a respeito da profissionalização. É a profissionalização como uma etapa para a gente alcançar um impacto maior. O Gabriel arrasou aqui, porque é algo que realmente incomoda, pega a gente no bate-papo Netuno, pega a gente, pessoas, né, que a gente tem que se colocar nas caixinhas e seguir aqueles roteiros, e às vezes o que você está fazendo está fora da caixinha e você vai chegar no final e você vai ter a sua trajetória para contar, a sua vida. E eu conto isso agora me colocando um pouco como participante da mesa do direito que eu tenho aqui, por causa do Sovaco. O Sovaco é meu cachorro, que eu escrevi livros infantis, já são 6 livros infantis do Sovaco, e teve a gente vende na internet, já fechei parceria com shopping, já foram mais, só em rede de shopping eu já fechei 2 vezes 250 mil livros, então já foram 500 mil livros distribuídos. É muita coisa, se você for ver best-seller, assim ele entra. E aí acabei fazendo um outro livro com o mesmo ilustrador, que é o Gilberto, que também faz parte do Bate-Papo com Netuno, as tirinhas são dele, bom que a gente vai lembrando das pessoas, né? E a gente acabou ganhando outros editais da WWF, fazendo uns livros juntos também. E eu lembro que eu fui chamada para fazer umas contações de histórias no Palácio das Artes. Para quem não conhece, o Palácio das Artes é um dos maiores lugares de teatro do Rio de Janeiro. E era um projeto super legal, o cara era iluminador, ele tinha construído, chamava Nave de Luz. E aí eram umas projeções assim na
laterais, 3D, e aí de noite tinha um teatro, tinha banda e tinha teatro, e ele queria trazer algo infantil de dia, e chegou em mim por causa de contato, amigo em comum, assim, aí entra a síndrome do impostor, mas ok. E aí a gente fez um livro do sovaco todo iluminado, o que ele vai no submarino, que ele vai indo pro fundo do oceano, isso para contar, que eu lembro que eu estava conversando com a produtora dessa arte de luz, e ela assim, nossa, mas você fez mestrado, você fez doutorado, e hoje você está aqui, e era remunerado, tipo assim, era de final de semana, eu não abri mão de nenhum outro trabalho, era de final de semana, era remunerado. E hoje você está aqui? Eu falei, tô. E eu acho que se eu não tivesse feito mestrado, doutorado, eu não estaria aqui. Tipo, foi a trajetória que eu tive. Então, tipo, tem esses viés, esses laços, assim, se você faz porque você quer levar aquilo. Eu não precisava estar lá de final de semana, mesmo sendo remunerado com o sovaco, mas era gostoso, me dava, assim, prazer de ver as crianças, não sei o quê. E aí, eu acho que é isso, assim, me sinto uma profissional, uma autora, tipo assim, a gente fala, você que é autora dos livros do sovaco, você é escritora, né? Tipo assim, mas a gente se coloca muito numas caixinhas, né? Quando às vezes a gente pode ser vários profissionais, eu queria falar assim, vários profissionais numa mesma pessoa, né? E aí, só para seguir, assim, mudando um pouco o assunto, hoje em dia é uma dor que no bate-papo a gente tem muito também, né? Esse tempo de vídeos curtos, comunicação rasa, aquela informação mais para pum, assim. Qual a estratégia que vocês estão usando, que vocês estão lidando para fazer uma comunicação com mais qualidade e sem perder um pouco da atenção dos jovens, né, da geração Z? Começar, então, essa realmente uma dor, né, nossa, dentro do bate-papo. Para quem não sabe, uma das minhas funções dentro do bate-papo, agora está meio parada, é justamente publicar nas redes sociais e pensar nessas estratégias, e é extremamente difícil. A gente pensa que é só fazer um vídeo bonitinho, nossa, mas por trás desse vídeo tem um tempo, tem um estudo que é tão complexo, você tem que estar muito inteirado, até essa questão de algoritmos. Esses dias mesmo eu estava vendo uma entrevista de uma mulher que trabalha com as redes sociais há mais de 20 anos, coisa assim, e ela falou que a Meta, né, que tem o Instagram e tudo mais, agora lançou, eu não sei como funciona, né, mas lançou para os influenciadores que os vídeos, para serem entregues, tinham que ter de 15 a 9 segundos. É muito pouco, é muito pouco. E aí, pensando em divulgação científica, é muito pouco para se passar uma informação com qualidade, né, em 9 segundos e 15 segundos. Na minha experiência, que atualmente também, ao longo dos anos, nesses projetos de extensão, nunca foi voltado tanto para as redes, né? Era uma divulgação mais olho no olho, mesmo que a divulgação esteja, né, naquele guarda-chuva que as redes sociais estejam naquele guarda-chuva que a Germana apresentou para a gente. E o que eu costumo fazer, o que eu achei como estratégia, aí foi meio que na prática, observando jovens, porque muito da minha atuação é com jovens, é em escolas, e é uma faixa etária que realmente consome muito redes sociais e se informa muito pelas redes sociais. Mais um lado positivo, talvez, nisso, né, porque o lado negativo, eu acho que essa questão do foco, da concentração, mas o lado positivo que eu comecei a enxergar nessa questão das redes sociais, trabalhando olho no olho, é que muitas vezes esses jovens, essas crianças, elas já vêm com a informação ali, mesmo que superficial. Então, a gente fala, né, muito de mudanças climáticas, de aquecimento global, para falar também dos branqueamentos dos corais. Então, começam a instigar,
mudanças climáticas, já ouviram falar? Sim, já ouvi, porque eu vi no vídeo tal, da pessoa tal, nananana. E aí já é um gancho muito bacana para começar a aprofundar, né, a discussão, aprofundar a informação e concretizar esse conhecimento que, às vezes, por mais que seja basal, superficial, que possa ser num vídeo que é um assunto tão complexo, pensa mudanças climáticas, num vídeo de 9 segundos, mas é um gancho interessante que já atrai, que já gera uma conexão, né, trazendo para o que o Gabriel falou também na fala dele, né? Dessa coisa da conexão, do diálogo, que as redes sociais não aprofundam, não criam esse vínculo, mas que é possível, através das redes e das informações que é passado nas redes, pode ser até uma fake news, mas isso já vai criar uma conexão, um gancho para você dialogar com aquelas crianças, com aquelas adolescentes, alunos, adultos, o que seja, né? Então tem esses dois lados que eu enxergo nesse tema, né, das redes sociais e da superficialização, né, da informação. Eu acho que pegando um gancho do que a Luísa falou, né, que às vezes eles já vêm com algumas informações que eles absorveram de algum vídeo, de algum outro divulgador científico, isso é até bem legal, comparado a quando eles vêm com desinformação que eles pegaram de outros vídeos, de outros divulgadores científicos. E é isso aí que quebra as nossas pernas, para poder estar rebatendo aquela informação e tudo mais. Ainda mais quando às vezes é um divulgador, uma pessoa que já tem uma certa credibilidade na internet, né? Aí até você explicar para aquele estudante que apesar daquela pessoa, aquela página ter não sei quantos mil seguidores e etc., tá fornecendo uma informação que tem uma lacuna ali que não é total verdade, às vezes é meio complicado, né? Mas, assim como a Luísa também, eu atuei mais nas áreas de divulgação científica e trabalhando com isso, mais olho no olho. Então, eu não sei muito sobre que tipo de ferramentas e métodos a gente pode fazer para lidar com essas informações rápidas que eles vão recebendo, sabe? Acaba que o que eu fiz, né, foi seguir o fluxo da maré, mas é muito difícil, gente. Meu Deus do céu, você pegar uma informação assim, gigante, reduzir a poucos segundos de vídeo para que consiga entregar, nossa, sem condições, é muito complicado. E aí você ainda tem que colocar a musiquinha de fundo, você tem que colocar a legenda, e às vezes aquela musiquinha que está mais hypada porque ele vai entregar, não sei o que, aí você tem que estar por dentro. Aí você tem que achar uma imagem, não pode ser qualquer imagem, tem que ser uma imagem que chame a atenção, e tem que ser muito bonita. E aí tem que fazer isso. Aí você vai gravar um vídeo, eu vou gravar aqui, eu falando, apresentando tal conteúdo. Aí você tem que ter uma boa iluminação, num local que seja, sei lá, atrativo de alguma forma, que não tenha tanta poluição. Então, meu Deus do céu, é muito complicado estar trabalhando assim nas mídias sociais, sabe? Eu ainda não pensei muito sobre ferramentas, como a gente pode estar lidando com isso. O que eu tenho feito é isso que eu estou dizendo para vocês, né? Eu vou seguindo o fluxo. Mas eu também não tenho trabalhado tanto dentro das redes sociais, né? Mais ilustração de livro, design de uma coisa, outra. Mas a gente está constantemente tentando melhorar e ver como a gente pode chamar a atenção desses jovens, dessa comunidade, porque a gente está fazendo. E eu acho que a gente está conseguindo, assim, tipo, trabalho de formiguinha, indo contra esse sistema e todas as coisas que estão contra os algoritmos, exatamente, e fazendo, sabe? A gente vai indo aí. Faz um podcast, aí bota ali, aí vai, divulga isso, aí vamos fazer um livro, uma cartilha, vamos fazendo isso, e a gente vai tentando e vai mostrando. E vai funcionando do jeito que a gente vai tentando desenvolver. Bacana. Eu vou tentar pegar o gancho de vocês, que é muito mais da ponta de produção para o momento antes da produção, que seria como pensar o conteúdo. Vocês já devem ter ouvido a dificuldade que está da geração Z entrando no mercado de trabalho agora, que, segundo a geração anterior à minha, são pessoas que não querem trabalhar,
que não são comprometidas, né? Que têm cuca fresca, que não querem se esforçar, só que na verdade é uma geração em que pondera todas as suas tomadas de decisão com base em impacto. É uma geração que vem hoje escolhendo com propósito. Ela vai escolher consumir de acordo com o seu propósito. E a mesma coisa com o trabalho. Então, ela vai escolher um trabalho que gere impacto e que tenha a ver com o seu propósito, mesmo que seja para ganhar menos, mesmo que seja para trabalhar meia semana e não a semana inteira. Então, assim, as pessoas desta geração estão dispostas a isso. É aí que está, eu acho, o pulo do gato para a gente pensar os conteúdos. Por quê? A gente precisa levar o propósito daquela informação, daquela pesquisa, daquele texto. Qual que é o propósito? Qual que é o impacto que esse texto vai ter na vida dela e na vida do planeta? E longe de me achar que a gente vai conseguir fazer isso em 9 segundos. Mas que joga a primeira pedra quem não abriu um post e foi direto no comentário antes de acabar de ver o vídeo. Fala, quero ver o que o pessoal está falando disso. Por quê? É o momento onde o diálogo acontece. A rede, ela tem sim uma função de difundir, mas não é o conteúdo em si. Eu acho que é muito mais um convite para a gente explorar ou falar o seu ponto de vista, né, ou espravejar, né, a gente está vivendo momentos, né, de polarização de absolutamente tudo, de todos os lados, mas enfim, o comentário é um espaço para você dialogar. Então, eu acho que o que a gente tem que pensar em ouvir essa geração e utilizar o ponto de vista deles e os requisitos que eles usam no processo de tomada de decisão deles para pensar novos conteúdos, né? E, gente, a gente está sofrendo, eu vou me colocar como millennial aqui, eu sou um dos primeiros millennials. Nós temos dificuldade com a geração Z, assim como a geração acima de mim teve dificuldade com a minha geração quando está entrando no mercado de trabalho. Então, calma, tá tudo bem. São ciclos que a gente passa sempre e está na nossa vez de passar isso. Nossos pais, nossos avós passaram isso também, só que a gente está passando de um jeito diferente. Então, acho que a minha contribuição aqui antes da gente arrancar o cabelo de como fazer um vídeo de 9 segundos, o porquê e como fazer esse vídeo. É o anterior. E aí deixa o flow acontecer, entendeu? Porque acontece. Ou nem faz igual a gente. Nada a mesma coisa, que bate para nunca nem tentou. E eu acho que a gente é meio dinossauro, né? O que a gente mais gosta é o texto. E o texto permanece lá, mas não tem o caso ficar falando. Ele é sempre revisitado muito. A gente recebe comentários em textos antigos ainda. E aí, entrando nesses choques aí de geração e uso de diferentes ferramentas, eu queria saber de vocês como vocês enxergam os impactos da inteligência artificial hoje em dia na produção de conteúdo. Eu vou começar. Eu uso todos os dias. Todos os dias. A inteligência artificial, ela é usada de uma forma muito rasa, muito superficial. Vamos transformar minha foto em pintura, não sei o quê, do Estúdio Ghibli. Não, e eu não fiz. Não entrei nessa trend. Porque eu adoro Estúdio Ghibli e eu tenho minhas ressalvas com esse processo. Mas, tem muitos processos dentro da produção de conteúdo, especificamente, que são operacionais. Vou dar um exemplo. Derivar em formatos. Temos um texto. Preciso derivar agora para um gancho de chamada, eu preciso derivar para uma imagem, eu preciso derivar para um parágrafo curto, eu preciso fazer um lead. Isso é operacional. Não só operacional, estou falando que é feito só por máquinas, tá? Mas, digo assim, eu escrevi um texto. Ele vai me ajudar a transformar esse texto em 4, 5 formatos que, se eu fosse colocar a mão e a bunda na cadeira para fazer,
ia demorar muito tempo. Então, eu vejo com bons olhos e vejo como uma ferramenta a somar nessa jornada. E mais uma vez, a gente tem que estudar. Porque não adianta a gente querer usar uma ferramenta, se você me der um carro ultra tecnológico que eu não sei como usar, eu vou usar como o meu palio, entendeu? Para me levar de casa para a universidade. Não tem, eu vendi. É o palio, era o carro que me acompanhou metade da minha vida, gente. Mas a ideia é uma ferramenta, tá aí, eu uso todos os dias para trabalhar, para tudo, e com as ressalvas que toda ferramenta precisa ter. Ela não vai resolver os nossos problemas. Eu estou bem alinhada com a ideia do Gabriel. Seria hipócrita falar aqui que não uso inteligência artificial, porque eu uso e acho, sim, que ela é uma aliada justamente ao automatizar, né, essas tarefas mais operacionais. Dentro do bate-papo, por exemplo, é algo que a gente pode começar a pensar, porque até as chamadas para legenda, coisas assim, que a inteligência artificial consegue construir numa linguagem, talvez até que o algoritmo, né, aceite mais, entregue mais. Mas é claro que também tenho as minhas ressalvas quanto à inteligência artificial, e acho que uma delas, é claro, que o Gabriel citou, que é que a gente precisa entender o porquê a gente está usando essa ferramenta, para o que estamos usando, porque não adianta a gente gerar um texto ou uma informação ali que não vai passar por um olhar crítico depois, né? Até porque eu vejo atualmente muitos textos assim que, eu não sei vocês, mas já tem aquele cheirinho de padronizado pela inteligência artificial, né? Então você vê um texto que é muito impessoal, um texto que é muito padronizado, um texto que perde justamente esse olhar mais humano, essa linguagem mais humana, perde até a linguagem individual, porque cada um tem uma forma de escrever, cada um, mesmo assim para as redes sociais, quando a gente vai, ou um vídeo, eu pelo menos eu monto um roteirinho, né? Se eu montar um roteirinho, só pela inteligência artificial, aquele roteiro não vai transmitir a minha linguagem, a minha forma de falar, o meu sentimento, digamos assim, e eu acho que é isso que nos torna humano, né? E eu acredito que é através disso que a gente cria vínculos e gera impacto. Então, de novo, é aquela coisa que eu acho que a gente não pode nem endeusar e nem demonizar nada, né? A inteligência artificial está aí, com todas as discussões envolvendo, inclusive ambientais, né? Mas é uma coisa que também não dá para fechar os olhos. Então, com as devidas ressalvas, eu acho que pode ser sim um aliado, mas sem perder o nosso toque humano. Eu acho que é isso que, trazendo para a divulgação, né, eu acho que é isso que cria o vínculo e conexões e diálogo, né, é esse toque humano mesmo, essa linguagem humana. Eu acho que, assim, eu não tenho umas opiniões muito claras sobre inteligência artificial, porque eu também uso quase que diariamente, mas eu fico às vezes meio mordida com elas, meio irritada, principalmente quando tem essas criações de ilustrações, porque eu sou ilustradora, né? E aí eu vejo assim, essa história do Estúdio Ghibli, da galera criando as ilustrações, eu fiquei assim, não, gente, pelo amor de Deus. E me pegou bastante, eu fiquei assim, o que é que eu sinto a respeito disso, né? Mas uma coisa é um fato, ela é uma ferramenta, ela chegou e as pessoas não vão parar de usar. Ponto. Eu já vi várias situações, né? Tanto aqui, e assim, gente, dominou o mundo. Como eu comentei, eu estava recentemente no Japão, eu fiz o intercâmbio para lá, e a galera está mais viciada em chat GPT e IA lá do que aqui até, do que eu vi lá no meu campus. Tudo. A galera, por exemplo, às vezes eu me comunicava em inglês e tal, e alguns alunos, eles não
tinham um grande domínio da língua e tal. Então eles pegavam e, em vez de a gente usar o Google Tradutor, como a gente geralmente usa, eu acho que quase todo mundo usa, para ver uma palavra, uma coisa, eles já mandavam formular a frase completa no chat GPT. Então, assim, uma super dependência. Então eu entro nessa mesma linha de pensamento da Luiz e do Gabriel, de que é saber usar, sabe? Essa é a ideia. E aí eu sempre me pego pensando, tá, é saber usar. Mas como? Como é que a gente vai fazer? Até que ponto eu posso mandar ele fazer para mim, né? Até que ponto é uma coisa ética? Até que ponto o chat GPT vai me ajudar? Até que ponto eu estou usando só como uma ferramenta para auxiliar e não estou botando para fazer quase tudo? E entra também, de novo, a questão da desinformação, porque como uma ferramenta que ela ainda está se aprimorando, às vezes eu já vi algumas situações na questão de divulgação científica, de pegarem as informações diretas do chat GPT, sem ter pesquisado em livros, em outras fontes, a informação não estava correta. Tinha uma coisa ali que estava errada. Aí, quando a pessoa foi questionada, ela falou assim, não, mas chat GPT, gente, ele sabe, é inteligência artificial. Então, assim, é muito complicado. Eu ainda, como eu disse, eu ainda estou sem decisões certas do que eu acho ou não, ou de como é para utilizar ou não o chat GPT. Mas eu estou usando também, assim como todo mundo. A gente acaba usando. Tá? Exatamente, é uma ferramenta muito nova, eu acho que está todo mundo aprendendo. São várias complicações, tanto na divulgação científica quanto no mundo científico, sabe? Os alunos, já aproveitar que tem uma galera assim, que está fazendo pesquisa e tudo mais, que é complicado, assim, da forma que você vai usar. Eu lembro que teve muitas questões em artigos que fizeram artigos basicamente só com chat GPT e tudo mais. Aí, não dá referência. Eu vi que tem gente que pede referência com chat GPT. Gente, tá quase tudo errado. Aquela referência lá tem coisa que nem existe. Ou então, uma coisa que eu já vi acontecer muito lá na universidade, assim, posso falar. Não, mas eu já vi alguns casos do aluno escrever, só que aí ele já está muito cansado, etc. E aí ele não consegue alinhar bem um parágrafo com o outro e manda o chat GPT fazer. Só que o chat GPT ele não vai só alinhar, ele vai mudar toda a tua linguagem, ele vai deixar aquela coisa genérica de chat GPT. Aí quando você for pegar o texto, não sei se vocês, professores, fazem isso, mas eu jogo um detector de chat GPT. Se der 90% para cima, caso de sentar e conversar um pouquinho. Um pouquinho. É porque é complicado, porque se não chegar assim, eu vi que você usou o chat GPT, ela não vai dizer, digamos que ele entra em negação. Não usei. Aí fica assim, não é... Olha, aí você... É complicado, gente, é muito complicado. Então, é isso, é uma ferramenta nova, as pessoas vão usar, nós todos usamos, só que a gente tem que ver até que ponto é certo, é ético, é viável e é isso, essa é a minha opinião. Eu vou tentar complementar com esse ponto. Quando saiu o Google, assim, né, tem gente aqui que nem nasceu, nem tinha nascido, mas quando lançou o Google, falou, gente, mas dá para construir uma bomba. Como que a gente vai fazer? Dá para construir uma bomba. E a gente seguiu, algumas pessoas de fato construíram bombas, né? Mas outras pessoas usaram para estudar, outras pessoas usaram para evoluir. A gente avançou muito, né? É só mais uma ferramenta que está surgindo. E uma oportunidade que a gente tem o IA está tirando a credibilidade da rede social. E eu vou colocar isso como um ponto super positivo. Eu caí numa fake news, tá? Eu divulguei, eu passei para frente uma fake news de um comentarista político falando que o Trump tinha aberto mão da taxação. Eu falei, olha aí, finalmente, né, vamos lá. E eu peguei e pus informação para frente. IA. E eu não, ali, né, querendo escutar o que eu queria ouvir, ouvi o que eu queria ouvir e passei para frente. Só que assim, tá chegando um momento onde a gente não vai mais acreditar. Tem canguru embarcando em avião, tadinho segurando a passagenzinha dele. Isso tem um lado excelente, por quê? A gente vai deixar de
depositar na rede social uma credibilidade de realidade. E a gente vai ter que se voltar de novo, no cara a cara, sabe? A conversar, a trocar. Então, eu vejo também uma grande oportunidade que a IA está nos fazendo em tirar credibilidade. Vai ser assim, um grande faz de contas. Rede social, num futuro não muito próximo, eu acredito que vai viajar para um lugar muito louco, muito faz de contas, e que a gente vai usar só para entretenimento, não necessariamente para fonte de aprendizado, porque a gente vai perder, não vai mais confiar. Não, vai. Só complementando também, porque eu realmente acho que é uma ferramenta muito nova, então eu acho que está todo mundo também deslumbrado com as possibilidades dentro dessa ferramenta, né? Então, vou usar para tudo, e novidade, mas vou tentar ser mais positiva e pensar nessas oportunidades também, essas oportunidades positivas vai saturar, vai chegar um momento que talvez sature, né? E aí as pessoas se voltem para o cara a cara, para o olho a olho, ou para discussões mais críticas e aprofundadas. Assim. Eu acho que a gente tem que manter isso em mente, até porque a gente não pode entregar, né? No meio da volta vai ficar boa. Mas uma hora fica mal. Sim, não vai sustentar o povo, entendeu? Então não é mal, mas todo mundo ainda mal. E eu também já caí numa fake news, eu me senti tão estúpida depois. Eu acho que o que pega muito, que foi um pouco o que a Alexa falou, é a questão dos direitos autorais, né? Principalmente para o ilustrador, eu sempre me pego, a gente sempre trabalhou com as ilustrações, o bate-papo, a gente valoriza isso. Aí você pega aquelas inteligências artificiais fazendo um monte de imagem que você fala, e, tipo, igual, não sei se o pessoal do estúdio se sentiu ou não ofendido, mas tipo assim, é algo que deve doer, né? Vocês têm a criação, e aí falando de criação, que vocês falaram da pessoa, do texto humanizado ali, eu acho que a criatividade é da pessoa também. Por mais que o chat GPT ou qualquer outra inteligência artificial possa te dar as diretrizes, um caminhar, ou não sei o que lá, você precisa ter a ideia até de fazer a pergunta certa, até de não sei o que. Então, a criatividade que seja da pergunta ainda é da pessoa, né? Você não vai sentar na frente do computador e falar assim, preciso trabalha para mim. Não é isso, né? Tipo, ele não vai solucionar tudo. E aí, para fechar, antes de abrir, né, a gente está bem avançado, eu vou pedir até para vocês responderem um pouquinho mais rápido a essa última pergunta. Se é possível viver da arte, da sua arte, como divulgador de ciências, e quais conselhos vocês dariam para quem está querendo se aventurar nessa área? Bom, vou começar, mas talvez o meu conselho... Bom, primeiro, né, se dá para viver da arte de divulgação científica. Hoje, eu posso falar, e tenho orgulho de falar, que vivo. Então, é possível. A gente entende que o caminho, muitas vezes, é tortuoso, até pela pergunta inicial sobre a profissionalização da divulgação científica, né? É algo que a gente ainda está amadurecendo, né? O público ainda está amadurecendo sobre. Então, é um caminho que, por vezes, é abstrato e tortuoso, mas que cada vez mais eu sinto que tem um espaço e uma demanda para isso. E aí, vou tentar ser breve, né? Seguindo para o conselho que eu daria para as pessoas que se interessam por essa área, voltando de novo para o guarda-chuva da Germana, né, de divulgação científica. Foi muito didático, né? Porque, por exemplo, eu sinto, né, que estou me profissionalizando cada vez mais para essa questão do diálogo, do cara a cara, do olho no olho. Sinto cada vez mais facilidade em me conectar com as pessoas através da divulgação científica, através da minha fala, e sinto que tem uma facilidade para isso. Eu gosto de estar envolvida com as pessoas, me sentir envolvida pelo meu público, digamos assim, e também envolvê-los.
Isso é um lado meu. Mas a gente tem aqui uma artista que faz divulgação científica através das suas ilustrações. Então, é a aptidão dela, é o lado dela, que é só dela também, né? O Gabriel é fotógrafo também, não é? Então, eu acho que tem várias formas de se divulgar a ciência e de se profissionalizar dentro da divulgação científica. E acho que seguir um caminho que você enxerga que tem mais aptidão dentro desse guarda-chuva, e também enxergar um impacto nisso, né? Eu vejo que durante a minha trajetória, mesmo sem saber que no final, ainda não é o final, né? É só o começo para mim, mas que eu chegaria aqui como divulgadora científica, eu enxergava um impacto, um valor naquilo que eu estava fazendo, e isso foi direcionando as minhas escolhas e a minha profissionalização para a divulgação científica. Então, eu acho que são duas coisas assim que andam entrelaçadas, ter o olhar de impacto, de valor naquilo que você acredita, né? No caso aqui a divulgação científica, e unir isso com as suas aptidões pessoais, né? Acho que é mais ou menos isso que eu penso. Eu vou contar uma situação que aconteceu comigo para tentar explicar o meu sentimento sobre isso, né? Eu sempre, a parte de ilustração, vou dizer como ilustradora, a parte de ilustração sempre foi a minha segunda carreira. Eu nunca me imaginei sobrevivendo da ilustração, sabe? Gente, artista, eu vou passar fome, não vai dar certo. Eu vou ser pesquisadora e tal. E eu estudei, fiz graduação, mestrado e etc. Eu pensava, não, é isso. E aí eu comecei a alinhar as coisas. Mas eu ficava sempre muito com esse pensamento da arte, da ilustração. Uma coisa que conquista muito meu coração são os livros infantis. Eu gosto muito, eu acho tudo muito bonito, e é o tipo de ilustração que eu gosto muito de fazer. Só que aí um dia eu fiquei pensando na minha rotina e tá ficando cada vez mais apertada. Assim, são duas carreiras e elas estão cada vez assim tentando dominar o meu dia. Eu vou dormir super tarde porque eu tô fazendo uma ilustração. Aí eu acordo super cedo para ir fazer campo no mangue. Aí eu chego do mangue, cliente pedindo uma nota fiscal de não sei o quê. Aí é isso, aquilo. Então tá. A situação que me ocorreu foi que um amigo meu ele foi para um congresso na Austrália sobre golfinhos e tal. E aí ele comprou um livro infantil para dar para a sobrinha dele. Eu esqueci agora o nome do livro, mas enfim, ele comprou esse livro, as ilustrações eram fantásticas. Eu fiquei apaixonada. Ele me mostrou, ele sabe, você é ilustradora, você gosta de desenho, olha o livro que eu comprei para minha sobrinha. E aí eu fiquei assim, gente, que livro incrível. E eu acho que quase todo ilustrador acaba fazendo isso para logo ver quem foi que fez, né? Aí eu fui procurar. Quando eu virei, eu vi que a pessoa que ilustrou o livro também era pesquisador. Ele escreveu e ele ilustrou o livro. Eu falei, caramba, que coisa mais incrível. Eu preciso encontrar essa pessoa, preciso saber mais, fiquei obcecada. Aí eu fui pesquisar sobre livros, porque ele tinha um site e ele tinha um Instagram que divulgava os livros e tudo mais. Eu disse, eu preciso perguntar para ele como ele consegue alinhar essas duas carreiras, porque a ilustração dele é muito incrível, o livro dele é incrível, e aí eu vi que ele era da área de genética, de golfinhos e tudo mais. Eu falei, gente, genética consome muito tempo também trabalhar com isso. E ele consegue fazer as duas coisas. Eu quero conseguir também. Aí eu mandei um e-mail para ele, falando da minha admiração e tudo mais, contei a história do livro que o meu amigo comprou. E ele foi uma pessoa super solista. Ele me mandou um texto imenso, me explicando como foi a trajetória dele. E o que eu esperava de resposta? Eu esperava que ele me explicasse, tipo, eu faço meu cronograma de tal forma, de tal horário até horário eu desenho. Eu esperava assim, que ele dissesse que ele conseguia, que ele dava conta, que eu ia conseguir dar conta. E não foi isso que ele me disse. Ele trabalhou muito tempo como cientista, né, ali nesse nosso universo de pós-graduação, pesquisador. E durante a pandemia, ele acabou ficando afastado do laboratório de quarentena. E ele acabou desenvolvendo mais ainda as ilustrações dele. Ele desenvolveu de um tanto
que ele viu que ele poderia viver daquilo. Então ele foi atrás de um agente, de uma editora e de tudo mais, e de repente a ilustração e viver da ilustração estava sendo algo que estava sendo a fonte de dinheiro principal dele. Então ele acabou que a parte da pesquisa se tornou cada vez menor, e atualmente, até o momento que eu falei com ele, tipo, eu tenho uns artigos para terminar, da época do meu doutorado, mas eu vivo como ilustrador de livros infantis. Aí eu fiquei assim, tipo, fiquei muito encantada com a carreira dele, com a trajetória, e por ele ter me contado tudo, e ele sustenta a família dessa forma, etc. Mas ao mesmo tempo eu fiquei assim, não pode ser, eu tenho que conseguir fazer as duas coisas. É possível? É, só que aí você não vai ter tempo para nada. Eu digo isso porque ele fez a escolha de ir mais para esse lado, é uma forma de divulgação científica, você está ilustrando e tudo mais. E então, é possível você viver da sua arte dentro da divulgação científica. Eu acho que é possível estar sendo pesquisador e as duas coisas ao mesmo tempo, só que tem que ter um equilíbrio, claro. Acho que eu estou extrapolando meus equilíbrios. Mas eu acho que é possível, gente. E eu me inspirei nele, né? Eu também já vi outras pessoas que trabalham de outras maneiras, só que ele me encantou mais porque ele faz o que eu quero fazer, né? Que é ilustrar livros infantis, também ser um cientista, e etc. E essa história basicamente representa a minha opinião sobre a pergunta, que é algo viável. Muito legal. Eu vou trazer o ponto que a Luísa trouxe. Precisamos ser otimistas. O mundo está aí, o copo está aqui, está cheio. Está cheio de ar. Tá? Então, cabe o nosso olhar de ser positivo e otimista. Gente, o mundo é muito grande. Nós somos pessoas muito privilegiadas. Nós somos pessoas livres. Livres para escolher. Gente, grande parte do mundo não é livre para escolher. Nós somos. Né? Dado todas as limitações, mas nós somos livres. Eu vou começar de trás para frente. Minha dica é: faça aquilo que faz sentido e que está alinhado com o seu propósito. Não é tudo que vai se alinhar. O meu propósito... antes disso, pague uma terapeuta, faça terapia, descubra o seu propósito. Começa aí, e aí depois você alinha as suas tomadas de decisão na vida. Meu propósito, depois de muita investigação, eu descobri que é tocar as pessoas e movê-las para uma ação. Esse é o meu propósito. E que está intimamente ligado com tudo aquilo que eu faço e eu me realizo, eu me sinto realizado. Fotografia, sou apaixonado pela cozinha, adoro viajar, adoro comunicação. Tudo isso está alinhado com o meu propósito. Então, a dica é: faça aquilo que faz sentido, faça aquilo que está alinhado com o seu propósito. Sim, eu acho que é possível viver da arte. E a gente fala, mas viver aonde? Viver em São Paulo? O custo de vida aqui é X. Para eu viver aqui, eu tenho que ganhar Y. Então, assim, e se eu quiser morar no interior? E se eu quiser morar na praia? Será que o custo vai ser o mesmo? Então, assim, quando a gente fala, a gente coloca a escolha se é possível viver da arte. Eu colocaria diferente. Você quer viver da arte? E se quiser viver da arte, é só você adaptar o contexto. Tem gente que tem mais fatores desafiadores, outras pessoas que têm menos. Mas falar que não dá é mentira. Né? Então, papo de psicólogo chato, né? Tipo, a responsabilidade está no nosso colo. Mas no final das contas, gente, é isso. Eu acho que a nossa função, que já estamos trilhando esse caminho, um bate-papo no turno, nós, né, quem é docente que já tem uma mente direcionada, é facilitar o caminho de quem está vindo. A gente já sofreu. A gente pode facilitar um pouquinho para a galera que tá chegando, né? Ajudar na formação das pessoas, dar oportunidades. A ilustradora do livro que eu publiquei é a filha da Juni, que é a Joana Dias Rô. Ela era pesquisadora, trabalhava com mandalas lindíssimas, ligadas, e
Então, inclusive, então assim, por que eu vou atrás de um ilustrador que já tem uma vida, uma carreira consolidada, uma carteira de clientes consolidados, quando eu posso dar oportunidade, sabe, para uma pessoa que está começando, que está engajada, que tem propósito? É isso. Então, acho que a nossa função também é olhar nesse sentido. Gente, antes de finalizar, eu quero agradecer muito estar aqui com vocês. É muito inspirador estar no meio de pessoas tão incríveis. Hoje, não é mais meu ganha-pão a divulgação científica. Hoje é um impacto socioambiental, mas que está alinhado com o meu propósito, está tudo bem também. Né? Sigo fortalecendo, sigo como freelancer dentro da divulgação científica e é muito inspirador estar ao lado de vocês. Obrigada, gente. O Gabriel lembrou bem da Joana. A Joana está com a gente ainda. A Joana está há bastante anos já. Ela não podia vir hoje, porque ela tinha um evento do trabalho dela. Mas, inclusive, as mandalas são nossas. E eu já passei 8 minutos da minha 1 hora da mesa. A Carla está aqui puxando o chapéu. Não abro para pergunta, então. Uma, duas, tá? Parece que tem uma boa no YouTube e tem uma ali atrás, boa. A gente está sem microfone para passar. Ou você fala a pergunta aqui para mim para a transmissão, ou você desce rapidinho. A gente faz, enquanto você desce, a gente faz a online, então. Tá. Não, a Juliana perguntou, mas ela perguntou sobre, como a gente já discutiu bastante assim, vou deixar ela para depois, tadinha da Ju, ela tentando participar e a gente foi tocando ela, desculpa, gente. É por causa do tempo, mas a gente pode voltar para ela também, né? A pergunta dela, só para deixar registrado aqui, foi sobre o uso de IA e a nossa responsabilidade com relação aos gastos de recursos e com relação às consequências socioeconômicas e ambientais disso, né? Que eu acho que a Luísa falou um pouco. E a outra pergunta do Pedro Tura qual, na opinião de vocês, é o papel da universidade e das demais instituições de pesquisa na profissionalização da divulgação científica? E eu acho que você pode fazer sua pergunta, de repente, se casar, você já responde tudo junto. Oi. Tem a ver com essa última pergunta. Eu cheguei agora há pouco, eu estava acompanhando pelo YouTube vocês, então eu não sei se vocês falaram exatamente isso, era um pouco que eu consegui escutar, mas eu queria que vocês falassem, assim, talvez de forma mais objetiva, onde exatamente a gente que quer ir para a divulgação científica, a gente pode atuar no mercado de trabalho, se é em revista, jornal, se é na internet, como parece que é o mais feito ultimamente, mas é isso, porque eu pretendo também seguir na área da divulgação científica e eu queria ter uma visão mais clara, assim, de para onde eu posso ir no mercado de trabalho. Peraí, fica aqui que eu gosto de conversar com o olho no olho. Primeiro passo, divulgação científica, você tem, quando você vai conversar com alguém, tem dois lados. Tem o emissor e tem o receptor. Se a gente vai fazer divulgação científica, a informação tem que vir de um lado e tem que ir para alguém, certo? Então, temos que trabalhar com a ciência. Possivelmente, ou você vai ser financiado por alguém para trabalhar com ciência, ou você, de alguma forma, vai ser financiado pela academia. CAPES, FAPESP, bolsas, etc. Então, eu acho que o primeiro ponto, aí, fazendo um link com outra pergunta, a universidade tem que te ver como especialista. Esse é o papel da universidade dentro da divulgação científica. Ela tem que entender que isso é um serviço que demanda tempo, estudo, conhecimento, dedicação, amor, tudo isso. E se ela não entender isso, você vai se colocar numa posição que talvez não seja digna do seu esforço, do seu tempo e da sua vida. Mas acontece. E todo mundo passa por isso, eu passei por isso, vocês devem ter passado por isso. Faz parte, mas vai chegar no momento que você vai falar, cansei. Agora eu quero ser reconhecido por tudo que
tudo que eu investi em mim. E aí você vai começar, né, espero que você não sofra muito nesse processo, a ter um olhar sobre o seu trabalho como só uma atuação profissional. Então, eu fui convidado agora, sendo bem objetivo, convidado para pensar a estratégia de comunicação da Unifesp na participação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Como que eu cheguei lá? Uma das professoras que fez a exposição Pequenos Notáveis junto com a Cláudia, eu e outros professores, é da Unifesp. Ela estava inserida nesse projeto, viu que era uma grande bagunça, a forma como eles estavam pensando na comunicação, falou, precisamos de alguém para pensar, para organizar esse circo aqui. Não, gente, não é circo não, está gravando. É para organizar as informações que estão ali. E aí eles me chamaram, mas olha que legal, eles me chamaram antes de submeter o projeto do edital. Essa é a diferença, porque quando a gente é visto como profissional, a gente é chamado antes. Quando não é, sabe o que acontece? Tem aqui uma verba que vai sobrar no projeto, a gente vai ter que raspar o taxa, senão a gente vai ter que devolver para o financiador. Você não quer montar umas ilustrações para a gente conseguir? Você tem 2 semanas. Aí o que acontece? Você corre a ilustração que existe um tempo criativo, que existe uma dedicação para o quê? Para aproveitar o dinheiro e não devolver. É o que mais acontece. Só que eu estou te apresentando o final de um processo. Então, hoje, a Unifesp me vê como especialista. Gabriel, você vai fazer toda a comunicação da Unifesp? Eu vou trabalhar em rede. Eu vou capacitar os pesquisadores da Unifesp, eu vou bolar o plano de comunicação com eles, eu vou capacitar eles para executarem o seu próprio plano de comunicação, executar o plano de comunicação. Eu não vou ficar para sempre lá, eu sou um prestador de serviço. Eu entro, ajudo a pensar, eu saio. E está tudo bem, relações começam e terminam. Eu acho que dando um aporte bem... eu não sei se o projeto vai ser aprovado, tá? Mas só por ter sido chamado para entrar antes do processo, eu já entendo como um ganho para a divulgação. Tá? Seu nome? Ariane. Ariane, obrigado pela pergunta, viu? Essa questão que o Gabriel levantou assim me pega demais também, porque é toda uma construção até a gente ser visto também como profissional daquela área. Eu queria voltar um pouquinho no ponto que ele falou de como é que funciona, né? A comunicação científica. Tem alguém que vai estar falando e a pessoa que vai estar recebendo aquilo. E existem, aí você falou, estou começando, quero saber mais como funciona. Existem várias maneiras de você estar fazendo então, você está levando essa informação. Aí entra de novo o guarda-chuva da Germana, que tem várias formas de estar fazendo a divulgação científica e essa comunicação. Eu acho que assim, né, quando você está começando, você quer ver onde você vai ter mais oportunidade, onde você, enfim, vai querer trabalhar mais. Eu acho que é isso, você vê o tipo de ferramenta que você se adapta melhor e trabalhando em cima disso, sabe? Foi o que eu fiz. O que eu sei fazer? Eu sei desenhar. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de desenhar. É a ferramenta que eu utilizo para poder estar me comunicando. Então, a gente vai ter várias maneiras de estar. Por exemplo, as meninas são muito boas falando e tudo mais. Aí tem o podcast, aí tem também no nosso grupo as meninas são muito boas escrevendo e tudo mais. Então, a gente vai tendo afinidade, às vezes, mais com uma área do que com outra, e você vai investindo nisso. No começo, é complicado. Já me pediram assim, 3 dias para tu entregar aqui, sobrou uma grana, exatamente desse jeito. Eu fiquei 3 dias. Meu Deus do céu. Aí hoje em dia já tem convite, tipo, a gente está escrevendo para edital e tal. E essa coisa de orçamento também, de grana, de onde eu vou tirar grana para esse projeto, para essa coisa e tudo mais. Também tem várias formas flexíveis de você tentar ir encaixando. Além de ter os projetos dentro da universidade e tudo mais, por exemplo, o meu projeto do Esconde no Mangue, ele foi financiado pela Lei Paulo Gustavo, que é de auxílio a artistas. Eu escrevi um projeto que envolvia ciência, mas envolvia mais arte do que ciência. Pronto, tá aí um capítulo da minha tese e ao mesmo tempo minha arte mundo afora e tudo mais. Então, assim, a gente vai ver por onde
vai dando para a gente caminhar também, sabe? É tudo muito adaptável, né? Eu vou primeiro tentar responder a pergunta do Pedro, né, que é a importância da universidade no papel da divulgação científica e tentar linkar com a sua pergunta, né. Primeiro que sim, a universidade tem um papel fundamental na divulgação científica, e é algo que eu sinto que ainda é precário em alguns cursos, né, porque a gente foca no resultado do artigo, no impacto do artigo científico, e muitas vezes é deixado de lado que o retorno para a sociedade pode ser até mais efetivo através da divulgação científica. Então, acho que é extremamente importante voltar esse olhar para a divulgação e vestir essa camisa, né, da divulgação científica, pensando em estratégias efetivas, né, e não sei se você acompanhou também, né, na outra mesa, que às vezes surge um projeto e nesses projetos tem cada vez mais demanda, né, e espaço para divulgar ciência, né, às vezes é exigido. Só que é aquela coisa que a Natasha comentou, abre um Instagram, um novo Instagram, aí divulga, aí depois morre, sem uma continuidade, uma consistência, né, no processo. Então, é necessário repensar essa forma de se divulgar a ciência através das universidades. E aí, linkando com a sua pergunta, eu não sei te dar, né, um caminho pronto, acho que isso nem existe, acho que ainda estou na trajetória, mas você perguntou, né, para onde ir, redes sociais, eu acho que existem muitas possibilidades através da sua aptidão também. Se você tem facilidade, por exemplo, em redes sociais, é algo que você pode se especializar cada vez mais, e além dessa divulgação autônoma, né, dentro das redes, há essa divulgação também dentro de muitos projetos, né, e empresas que estão por aí no mercado, né. Então, talvez fazer uma busca, assim, dessas... por exemplo, jogando aqui na peteca para mim, eu trabalho atualmente no projeto Coral Vivo, e aí há uma missão importante de se divulgar ciência dentro da estratégia, né, do projeto, e assim como o projeto Coral Vivo, há inúmeros outros projetos que têm essa preocupação. Então, eu enxergo aí, sim, um caminho também, né, para além da sua aptidão, né, que talvez seja a ilustração. Então, aí são outras vertentes, outros caminhos que você vai ter que se especializar, outros cursos. Mas eu acho que a chave, no final das contas, é você entender, né, o seu propósito, como o Gabriel citou, né, e se qualificando cada vez mais em direção a ele. Pode ser que mude o rumo, né? Pode ser que tenha uma virada ali, uma guinada aqui, acolá, mas e eu acho que faz parte, eu acho muito legal estar aberto também, né, a essas guinadas, mas ter em mente, claro, o seu propósito, que eu acho que ele vai chegar até você também. Eu vou fechar essas perguntas e fechar a mesa aqui com um olhar bem otimista, assim. Quando a gente começou o bate-papo com a Netuno, igual a gente falou, não tinha curso, não tinha curso no IO, curso fora, né? Tinha o Labjor, acho que eram 3 que a gente tinha mapeado. Chamado em edital, imagina. Quando que começou a ter chamado em edital, Germana? Você tem uma data, assim, você sabe? Não faz... Assim como obrigação. A Semana Nacional é de 2004, a primeira chamada deve ter sido 2006. Mas esse negócio dos projetos serem obrigados a comunicar é bem recente. Então, assim, mesmo vindo atravessado, vindo ruim, do jeito errado, que bom que está vindo. E agora melhora o próximo passo, entendeu? Começa a ser obrigação, o pessoal se vira ali para fazer o obrigatório, vai ver que não está dando muito certo, alguns dão, não dá para falar que todos não dão,
e vai para o próximo passo, vai para a melhoria, vai para o construir antes. Então, eu termino muito positiva, assim, toda vez que eu falo, eu acho que está melhorando muito, assim, até o próprio papel da universidade, qual foi a pergunta do Pedro, né? Ela está com um olho mais cuidadoso, com um olhar de trazer, então, mesmo que não esteja bom ainda, está melhorando. E eu acho que a gente tem que reclamar, que só vai melhorar se a gente continuar reclamando e continuar abrindo porta, né? Então eu encerro aqui, eu acho que a gente já extrapolou demais no tempo. Essa mesa super legal, eu agradeço demais a participação de vocês.